Sr. Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Sr. Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, caros dirigentes da OSCOT, os vários órgãos sociais aqui representados, meus caros amigos Dalila Araújo, António Nunes e António Rebelo de Sousa, permitam-me que a todos me dirija desta forma uma saudação muito especial a todos aqueles que, integrando o OSCOT, sendo convidados, participam neste relevantíssimo evento de reflexão sobre aquilo que são os desafios da segurança, da criminalidade organizada, centrado este ano em torno da dimensão do risco terrorista no contexto europeu. Eu queria, antes de mais, nesta breve intervenção, traduzir, confirmando a plena disponibilidade. Eu sou vítima daquilo que é próprio nestas funções, da ditadura do imprevisto e da incerteza da agenda. E isso faz-me aqui violar um princípio meu, que é, sabem aqueles que comigo trabalham há alguns anos, se há coisa com que eu mais embirro é ter iniciativas em que façam um pouco aquilo que hoje aqui sou forçado a fazer, isto é, aquilo que eu chamo de intervenções de abertura ou fechadura, isto é, o membro do governo que vem abrilhantando uma qualquer iniciativa e que sai imediatamente a seguir, não tendo a mínima noção daquilo que aqui é discutido, ou então vem encerrar, não é? Chegando apressadamente de um conjunto de outros eventos e transmite aquilo que vem preparado e que às vezes não coincide muito, não é, com o que esteve a ser discutido ao longo de todo o dia. Sabem bem da minha aversão a esse tipo de práticas. Hoje tentarei, pelo menos, ouvir a primeira das intervenções seguintes, pedindo desde já desculpa àqueles que irão intervir a seguir, mas darei a melhor atenção àquilo que vier a ser publicado desta conferência. E queria fazer-lhes aqui, neste momento, apenas um conjunto de nótulas introdutórias. Primeiro, de saudação, quer à Universidade Nova de Lisboa, quer à OSCOT. A Universidade Nova de Lisboa, no final do século passado, ao criar o seu Departamento de Direito, foi um rasgo de inovação no modelo de ensino, de aprendizagem das ciências jurídicas em Portugal. Sem pôr em causa, sendo eu formado por uma das instituições mais vetustas do ramo, à qual estive ligado muitos anos, quero aqui saudar, desde a sua fundação, pelo professor Diogo Freitas do Amaral, que lançou aqui a área de estudos de Direito na Universidade Nova, aquilo que tem sido mais de 2 décadas já, mais de 2 décadas de contributo inovador para a forma de abordar os desafios da ciência jurídica. E isso abre para aquilo que é a segunda saudação que aqui não posso deixar de registar. Na minha primeira presença, não nesta sala, já não é a primeira vez que uso da palavra aqui, mas da primeira vez que o faço enquanto Ministro da Administração Interna. A OSCOT corresponde exatamente a esta dimensão de uma abordagem de fenómenos complexos numa dimensão multidisciplinar. Um fenómeno complexo que hoje são próprios de sociedades sofisticadas, como as questões da criminalidade organizada, do terrorismo, da segurança, quer numa dimensão de segurança interna, quer num contexto de riscos globais, numa análise que chama o contributo de variados ramos de saber, variadas experiências naquilo que são os seus contributos para uma reflexão qualificada sobre esta matéria. Aliás, olhando rapidamente para esta sala, eu encontro aqui interlocutores, diria, de várias vidas, de vários tempos e de vários locais que transmitem
e com os quais tive a oportunidade ao longo dos tempos de trocar experiências, de aprender, de construirmos um pouco mais daquilo que são soluções para aquilo que é uma imagem essencial a preservar. Na semana que sucede à apresentação do relatório anual de segurança interna relativo a 2017, Portugal consolida aquilo que é uma imagem de um dos países mais seguros do mundo, uma referência que esses rankings valem o que valem, dirão todos, e é verdade, são sempre suscetíveis de relativização, de abordagem crítica, mas é particularmente confortável, consoante o ranking a que estamos a reportarmos, sermos o terceiro, quinto ou sétimo país mais seguro do mundo. A última vez, o último que foi publicado e a que acedi e que nos colocava em terceiro lugar, coloca-nos, aliás, perante a situação frustrante de ser muito difícil ultrapassar os dois países que nos antecedem nessa lista. Nesse ranking específico eram a Nova Zelândia e a Islândia, que por características muito próprias, admito que são rivais difíceis de suplantar nesta sua dimensão enquanto países particularmente seguros. Mas independentemente de sermos terceiro, quinto ou sétimo, é bom que não sejamos, e manifestamente não o somos, dos 10 ou dos 20 países mais inseguros do mundo. É claramente neste patamar de qualidade de políticas públicas que se devem a longo esforço daqueles que, nas forças e serviços de segurança, no nosso sistema de informações da República, naquilo que são todos os agentes de segurança coletiva, têm contribuído ao longo destas décadas para aprofundar este patamar de estruturas que contribuem para este sentimento de um país que se distingue no contexto de uma Europa que é, pela sua estabilidade, pelo seu padrão de qualidade de vida, pelos seus indicadores civilizacionais, o continente mais pretendido do mundo. Mesmo nestes tempos, para aqueles que partilham de uma visão europeísta, marcada pela angústia, pela ansiedade, em que um dos mais estruturantes países desta Europa, aquele que é o nosso mais antigo e tradicional aliado, está a menos de um ano de deixar de ser integrante de pleno direito desta família da União Europeia. E neste contexto de uma Europa que é um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, e que se deve relacionar com o mundo, mas sobretudo com as zonas mais próximas, com as zonas vizinhas, num contexto de relações que assegurem a estabilidade, que assegurem a segurança regional, que assegurem a segurança dos europeus. Portugal é, neste contexto, uma referência marcada por estes indicadores que se caracterizam por elevados padrões de segurança. Certamente com problemas em que áreas em que devemos agir, sobre as quais devemos fazer melhor, que foram referenciados, mas que se caracterizam globalmente por, mais uma vez, a criminalidade violenta e grave, que é aquela em que se situam o padrão de problemas que esta conferência aborda, mais uma vez e sustentadamente, volta a baixar, consolidando uma tendência dos últimos anos. E é neste contexto que faz todo o sentido nós refletirmos sobre a questão do terrorismo na Europa. Portugal não tem aqui tido eventos similares àqueles que tantos países europeus sentiram nos últimos anos, com matrizes muito diversas. Os movimentos de extrema-direita que assassinaram dezenas de jovens num campo de verão numa ilha norueguesa, um país que é tradicionalmente, e bem, uma referência de estabilidade e de segurança, àquilo que
são os movimentos justificados por uma invocação sectária e inadequada de uma das religiões que marca a tradição cultural portuguesa, do orgulho que temos em ser a língua europeia, sermos parceiros na língua europeia que mais palavras tem originárias do árabe, que marca aquela que é a nossa matriz cultural. Estes fenómenos vários de natureza, origem e geografias muito diversificadas obrigam-nos aqui a um esforço, quer de mecanismos de cooperação, quer de partilha, quer de informações, quer de conhecimento estratégico, quer de conhecimento técnico-operacional com estruturas dos países amigos, dos países vizinhos. E por isso Portugal tem privilegiado aquilo que é uma relação de cooperação intensa no quadro europeu, quer no âmbito das relações bilaterais, quer no âmbito da nossa participação nas múltiplas estruturas que, num contexto ou europeu, como Europol, Eurojust ou Frontex, quer num contexto mais amplo, como no âmbito da Interpol, contribuem aqui para um esforço, quer de prevenção, quer de intervenção na salvaguarda daquilo que são padrões elevados de segurança. Por isso, as nossas forças e serviços de segurança têm beneficiado da experiência de participação em trabalho juntamente com os seus congêneros europeus e até de outras geografias que permitem aqui partilharmos daquilo que é um conhecimento que melhor pode aqui antecipar a resposta aos problemas que, felizmente, jamais tivemos nesta dimensão em que têm, nos últimos anos, marcado tantos países europeus. Bem como temos estabelecido como prioridade uma relação privilegiada com aquilo que é a dimensão da nossa relação euro-mediterrânica. As recentes deslocações do seu primeiro-ministro, quer à Tunísia, quer a Marrocos, ou a próxima cimeira que teremos com a Argélia, são a marca desta relevância que, para a segurança portuguesa, esta prioridade que a dimensão da relação com os países do Magrebe constitui para esta nossa visão euro-mediterrânica de um espaço de segurança. E por isso, neste quadro, nós seguimos com particular relevância quer aquilo que são os fenómenos clássicos de manifestação do fenómeno terrorista associado a estruturas organizadas, com técnicas que a OSCOT tem vindo nas suas sucessivas conferências a acompanhar e a seguir, àquilo que são os novos movimentos, as novas tendências que, pelo seu caráter inesperado, pela sua aparente manifestação de quase ausência de organização, assumem aqui níveis diferentes de perigosidade, porque não estamos já a falar de comandos estruturados com uma dimensão hiperprofissional, mas sim daquilo que parecem ser tranquilos transeuntes, pacatos motoristas ou inocentes condutores de veículos de transporte público. É nesta dimensão também que temos de, e já o fizemos, a última passagem do ano em Portugal foi marcada pela adoção bem-sucedida de um conjunto de mecanismos que, a título experimental, preveniram aquilo que, também no contexto português, convém prevenir, sabendo que corremos, certamente, neste contexto de risco global,
a possibilidade de, a qualquer momento, sermos confrontados com situações de risco efetivo. E, em terceiro lugar, dar-lhes nota também daquilo que hoje é a dimensão de utilização das novas tecnologias enquanto elemento promotor, organizador, propulsor de práticas terroristas. A internet, que hoje é uma realidade dos nossos dias, quer na sua dimensão utilitária, quer na sua dimensão de Big Brother dos nossos comportamentos, nesta ambivalência da nossa relação com as novas tecnologias, configura-se também como uma área significativa de afirmação de risco terrorista. E por isso, no contexto das reuniões de ministros da Administração Interna, do Interior, da União Europeia, o chamado Fórum Internet contra o Terrorismo é hoje uma prioridade absoluta de ação. Passando daquilo que é a dimensão de elaboração de orientações comuns, passou já àquilo que é a dimensão operacional de relacionamento com as principais empresas do setor, com as quais foi possível desenvolver já metodologias quer preventivas, quer metodologias de remoção de conteúdos ou de apoio a práticas terroristas ou de difusão de informação que permita construir, desenvolver ações qualificáveis sobre este qualificativo geral de ações de natureza terrorista. Ainda na última reunião de ministros do Interior, há pouco mais de um mês atrás, foi feito mais uma vez um ponto de situação em que, através de algoritmos pré-determinados, é possível hoje a remoção de mais de 90% de conteúdos qualificados como de natureza terrorista em menos de uma hora, após a sua colocação na rede ou o aperfeiçoamento de mecanismos inibidores da sua própria colocação na rede. Temos muito a fazer. Identificamos, aliás, aí que aquilo que é o trabalho tem vindo a ser feito com as grandes plataformas, cujo nome todos aqui conhecem e que eu não irei referir. Esse trabalho tem sido feito abrindo o caminho e abrindo também o modo de funcionamento dessas grandes plataformas, tem de ser prosseguido agora porque está identificado como área primordial de risco novo plataformas de menor dimensão, plataformas periféricas relativamente àquelas que provavelmente todos nós aqui usamos, mas que, se não permitem a grande divulgação, permitem a magnífica e mais discreta organização. Tal como devemos passar para um segundo patamar em que, tendo sido todos estes mecanismos, quer de prevenção, quer de remoção de conteúdos, desenvolvidos essencialmente em língua inglesa, pelas razões que conhecem, enquanto língua predominante no espaço digital, é fundamental que se aperfeiçoem e se desenvolvam mecanismos similares ou outro tipo de línguas que serão eventualmente de menor conhecimento, mas serão certamente de grande utilidade. E mecanismos similares relativamente a línguas como o árabe, o russo, o chinês e, por que não, o português, são essenciais na projeção de uma capacidade quer de prevenção, quer de resposta adequada. Por isso temos de, nesta matéria, assumir que temos de continuar atentos e mais competentes na resposta aos modos tradicionais de desafio, do velho atentado bombista à ação de um grupo de
mais ou menos organizado, com uma dimensão estruturada, mas temos de estar cada vez mais preparados para aquilo que são as práticas aparentemente isoladas ou aparentemente não marcadas por estes níveis elevados de estruturação e por aquelas que utilizam a dimensão das nossas liberdades, das nossas novas liberdades, para as colocar em causa. É neste quadro que estou certo que eu é que vou perder por não ouvir aquilo que tantos especialistas qualificados irão hoje aqui dizer, mais o debate que certamente se vai travar. Mas aquilo que lhes quero dizer é que não só é fundamental que na academia, que na sociedade civil, se estruture um debate desta natureza, que este seja um tema da qualidade e que ele seja visto não numa qualquer dimensão alarmista que não o tem e que eu não usei em nenhuma destas palavras, mas exatamente neste quadro de ativamente contribuirmos, primeiro, para defender os valores europeus, aquilo que são os valores de uma Europa como um verdadeiro espaço de liberdade, segurança e justiça. E, em segundo lugar, mas como elemento fundamental, para continuarmos a afirmar esta reputação justa de Portugal como um país exemplar por muitas razões, mas também por ser um dos países mais seguros da Europa e do mundo. Bom trabalho, muito obrigado.